Olá, me chamo Juan e sejam bem-vindos ao canal Invisível e Infinito. Se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva para mais conteúdo. O dia em que o mundo entrou em guerra. A Europa do início do século XX não era um continente em paz. Era um território marcado por rivalidades antigas, disputas territoriais, orgulho imperial e alianças militares prontas para serem ativadas a qualquer momento. As grandes potências acumulavam exércitos, investiam em armamentos e desconfiavam umas das outras. O mundo era um barril de pólvora. Faltava apenas uma faísca. Primeiro fato, o estupim, o assassinato em Sarajevo. Em 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Franz Ferdinand, visitava a região ao lado de sua esposa, Sophie. No meio da multidão, um jovem nacionalista eslavo observava cada movimento. Seu nome era Gavrilo Princip. Ele acreditava estar lutando pela libertação dos povos eslavos do sul, que viviam sob domínio austro-húngaro. Quando encontrou a oportunidade, atirou. Os disparos mataram o arquiduque e sua esposa, e destruíram o frágil equilíbrio político da Europa. O Império Austro-Húngaro responsabilizou a Sérvia e enviou exigências severas. Diante da resposta considerada insuficiente, declarou guerra. Em poucos dias, alianças militares começaram a ser ativadas. Países que não estavam diretamente ligados ao atentado foram arrastados para o conflito. O que parecia uma crise regional transformou-se rapidamente em uma guerra de proporções gigantescas. Segundo fato, quem lutou na Primeira Guerra Mundial? O conflito dividiu as grandes potências em dois blocos. De um lado estavam as potências centrais: Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano. Do outro lado estavam os aliados: França, Grã-Bretanha, Rússia, Itália, Japão. O confronto deixou de ser apenas europeu. Colônias ao redor do mundo foram envolvidas. Soldados foram enviados para trincheiras onde enfrentariam frio extremo, lama constante, doenças e novas armas extremamente letais. A guerra introduziu o uso em larga escala de metralhadoras, artilharia pesada, tanques e gás venenoso. Milhões morreram em combates que avançavam poucos metros após meses de batalha. Era a primeira guerra verdadeiramente industrial e global. Terceiro fato, a entrada dos Estados Unidos. No início do conflito, os Estados Unidos adotaram uma postura de neutralidade. No entanto, mantinham relações comerciais intensas com os aliados, fornecendo armas e suprimentos. A tensão aumentou drasticamente em 7 de maio de 1915, quando o navio britânico RMS Lusitânia foi afundado por um submarino alemão. Entre os mortos estavam cidadãos americanos. A Alemanha alegava que o navio transportava munições, mas a indignação internacional foi imediata. O presidente americano, Woodrow Wilson, pressionou a Alemanha a restringir os ataques submarinos. Por um período, houve recuo. Mas em 1917, a Alemanha retomou a guerra submarina irrestrita. Pouco depois, veio à tona um telegrama secreto enviado pelo chanceler alemão Arthur Zimmermann ao governo do México. Nele, a Alemanha propunha uma aliança contra os Estados Unidos, prometendo apoio para recuperar territórios perdidos. A revelação foi decisiva. Em 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. O conflito, que havia começado com 2 tiros em Sarajevo, agora envolvia oficialmente as maiores potências do planeta. A Primeira Guerra Mundial duraria mais 4 anos, deixaria milhões de mortos, provocaria a queda de impérios e mudaria para sempre o mapa da Europa. Tudo começou com um atentado. Mas as verdadeiras causas estavam muito mais profundas, e suas consequências seriam ainda mais devastadoras. Quarto fato, uma guerra de perdas incalculáveis. Quando os combates finalmente cessaram, o mundo já não era o mesmo. A Primeira Guerra Mundial se tornou, até aquele momento, o conflito mais sangrento da história moderna. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, aproximadamente 8,5 milhões de vidas militares foram perdidas. E esses números podem ser ainda maiores. A Rússia foi uma das nações que mais sofreu.
Cerca de 1,7 milhão de mortos, quase 5 milhões de feridos e aproximadamente 2,5 milhões de capturados ou desaparecidos. Uma geração inteira marcada pela devastação. Estimativas apresentadas pelo Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos apontam que quase 10 milhões de soldados morreram e cerca de 21 milhões ficaram feridos nos campos de batalha. Mas a guerra não matou apenas soldados. Cerca de 13 milhões de civis também perderam a vida, vítimas diretas ou indiretas do conflito. Fome, doenças, bombardeios e colapsos sociais. A Europa sangrava. Impérios ruíam. Famílias eram destruídas. O preço da guerra era humano e devastador. Quinto fato: armas que mudaram a forma de matar. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um confronto entre exércitos. Foi um laboratório sombrio de novas tecnologias de destruição. Segundo o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, parte das perdas massivas pode ser explicada pela introdução de armamentos modernos e extremamente letais. A metralhadora transformou ataques em massacres. Soldados avançavam poucos metros e eram dizimados em segundos. Mas o horror não parou por aí. Em 1915, durante a Segunda Batalha de Ypres, na Bélgica, tropas alemãs lançaram pela primeira vez em grande escala armas químicas no campo de batalha. Nuvens de gás tóxico avançaram silenciosamente sobre os soldados. De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas, cerca de 124 mil toneladas de substâncias químicas, incluindo o cloro e o temido gás mostarda, foram liberadas ao longo da guerra. O resultado foi brutal. Aproximadamente 90 mil soldados mortos por envenenamento. Quase 1 milhão de feridos, muitos cegos ou com sequelas permanentes. Era uma nova forma de guerra. Invisível. Dolorosa. Impiedosa. Mesmo diante do sofrimento causado, o uso de armas químicas só seria amplamente proibido após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, a Organização para a Proibição de Armas Químicas monitora o cumprimento dessa proibição. Pomba o fim do conflito. Após mais de 4 anos de destruição, o combate chegou ao fim em 11 de novembro de 1918. O armistício foi assinado em um vagão de trem na floresta francesa de Compiègne, um acordo que ficou conhecido como o Armistício de Compiègne. A guerra havia terminado. Mas suas consequências, políticas, econômicas e sociais, preparariam o terreno para um conflito ainda mais devastador 2 décadas depois. A Primeira Guerra Mundial não apenas matou milhões. Ela redesenhou o mundo.